fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica, me formei na UDESC, pós-graduei na Inspirada. Faz 4 anos que eu fiz a pós-graduação. Tem o tabu, mas a gente tem em contraponto uma possibilidade de assumir o controle. É uma possibilidade, porque isso é portinha, você tem várias portinhas, né? Você tem várias possibilidades. E a gente sabe que apesar de ser difícil, a gente tem essa capacidade de se adaptar, né? Uns se adaptam com óculos, outros com bengala, outros com fisioterapia pélvica para incontinência urinária. Então, se a gente conseguir se adaptar, perder essa vergonha, perder essa questão do tabu, a gente pode chegar em qualidade de vida. Mas a gente precisa entrar nessa portinha da possibilidade. Ressignificar é encontrar novidade no que a gente vivencia, é saber lidar com o novo, é um ato de extrema liberdade. Quando a gente ressignifica alguma coisa difícil pra a gente se liberta, simplesmente pelo ato de pensar diferente. Então aqui, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês e se vocês tiverem uma pelo menos sendo uma resposta sim, essa palestra é para vocês mesmos. Por um acaso, você diminui a quantidade de líquidos ingeridos fora de casa? Deixa de beber líquidos quando está prestes a sair de casa? Mapeia todos os banheiros na rota do local que vai? No avião ou ônibus, escolhe sentar na poltrona do corredor ou próximo ao banheiro? Sente vontade de fazer xixi mais do que 8 vezes ao dia? Apesar de ser comum, não é normal. Isso é a coisa mais importante, que vocês saiam da palestra aqui hoje sabendo isso. Que é comum, mas não é normal. Que a gente pode adaptar e a gente pode tratar. Então é assim, as grandes áreas, né? A gente tem, dentro da fisioterapia pélvica, que já é uma pós-graduação, a gente tem a urologia, que trata das disfunções miccionais, ginecologia, que vai tratar de prolapsos, pós-operatório de câncer ou pós-radioterapia da região ginecológica, a obstetrícia, que é o que eu falei que talvez possa se encaixar em você ainda, a coloproctologia, que são as disfunções anorretais, sexualidade também, disfunções sexuais masculinas, femininas. As femininas a gente tem vaginismo, dispareunia, que são dores e contrações vaginais muito fortes. As dores pélvicas, até cólica menstrual e pubalgia a gente pode tratar. Hoje com vocês eu vou ignorar essas 2 últimas e vou tratar das 4 primeiras que eu falei com vocês. Então assim, urologia, disfunções miccionais, é o carro-chefe da minha pós-graduação, são as disfunções miccionais. Então a gente tem assim, retenção urinária, quando a gente não consegue esvaziar toda a bexiga, quando por algum motivo a gente tem que esperar muito para o xixi começar. A gente tem infecção urinária de repetição, a gente pode tratar com fisioterapia pélvica a infecção urinária de repetição. Pode ser uma das causas de disfunção dessa musculatura. Incontinência urinária de esforço e de urgência. Bom, esse vocês já devem ter ouvido falar, até porque tem um dado que diz que 80% dos pacientes com esclerose múltipla sofrem em algum momento da vida com essa disfunção. A gente tem bexiga hiperativa, que é muito comum porque ela tem uma disfunção neurológica junto. E a bexiga neurogênica, que também vai ser influência de questões neurológicas. 80% dos indivíduos com esclerose múltipla são afetados. E as mulheres, indivíduos com mais de 40 anos, o risco é 7 vezes maior do que do não portador. Então, assim, tem que ser falado. Até me surpreendi quando descobri que não tinha sido falado aqui ainda do termo, porque é extremamente importante. Homens, a gente falou ali do tema ginecológico, obstétrico, mas a gente também faz fisioterapia pélvica para homens. E os homens têm as suas peculiaridades, particularidades e as mulheres outras. Por exemplo, às vezes acontece o aumento da próstata, aí essa hiperplasia.
não necessariamente tem a ver com câncer, mas pode ser só um aumento da região. Aí o que vai acontecer? A bexiga e a próstata embaixo, a próstata está abraçando a uretra que leva o xixi para fora. Se a próstata estiver inchadinha, ela vai segurar a saída, o xixi não vai conseguir sair. E aí vai mascarar uma incontinência. Às vezes a pessoa vai achar que ela não tem incontinência urinária, mas se tiver um prolapso ou a bexiga não estiver contraindo para expulsar o xixi, ou se tiver, no caso do homem, uma próstata aumentada, na hora que é feita a retirada do prolapso ou do tumor, ou que se trata, por fim, a força de contração da bexiga, a gente vai descobrir uma incontinência que já podia ter há anos. A gente tem que investigar bem direitinho isso para estar tratando da melhor forma possível. Prolapsos, né? Prolapsos todo mundo, acho que já a maioria ouviu falar da bexiga caída, né? Prolapso nem sempre é só a bexiga caída. Ela pode ser o útero caído ou o reto caído. A gente chama pelo nome de bexiga caída porque popularizou e fica mais fácil da pessoa entender, né? Então, por exemplo, se você tem prisão de corpo e tem costume de fazer muita força, de ficar muitos minutos tentando evacuar, isso pode te levar a um prolapso da região do reto, e aí você pode passar de alguém que tem constipação para alguém que é solto demais, que tem incontinência fecal, miccional e fecal também. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, que é bem importante cuidar da evacuação. Banquinho. Eles elevam a posição porque antigamente a gente era acostumado a fazer cocô de cócoras, né? Posição no chão de cócoras. Com a nossa vida atual, a gente foi perdendo isso, essa habilidade de ficar de cócoras, então a gente tem um músculo encurtado, não consegue. E aí, a melhor posição para o cocô sair, quando a gente está dobradinho aqui, ó, como se fosse acocado, mas com um banquinho, esse aqui desliza lá para cima, ficando reto o caminho. E aí sai mais fácil, você não precisa fazer tanta força. Só que a gente não consegue mais ficar de cócoras, por isso que a gente usa o tal do banquinho ou livro grosso, né, que você vai sentar e vai ficar numa posição confortável. Posição confortável, relaxado, bem relaxado. Calças abaixadas totalmente. E aí você vai para as mulheres também, o xixi também, essa posição também relaxada. Inclusive para quem tem a retenção urinária. Dissinergia. Dissinergia é uma coisa interessante porque a gente vê bastante nas disfunções neurológicas. Então, é uma incoordenação dos músculos. E aí, acontece que você quer evacuar, sua barriga, o movimento intestinal acontece, mas o teu assoalho pélvico, que a gente vai falar mais pra frente, ele não relaxa. Então, assim, evacuar é relaxar, gente. Eu sei que ensinaram errado pra gente a vida toda, mas é relaxar. Tem que sentar no vaso sanitário e relaxar. A gente vai falar sobre temas bem complicados. Sexualidade, cocô, xixi, né? Tem que ter uma cara de pau pra estar aqui falando com você sobre isso. Mas é porque eu sei que faz diferença na vida das pessoas, então por isso que eu gosto tanto de falar do tema. Essa posição de relaxado, como eu falei, ela também conta para o xixi. Então você tem que estar o mais relaxado possível, prestando atenção só na micção ou na evacuação. Difícil, a gente leva o celular pro banheiro, né? Às vezes eu vou pro banheiro também com o celular. Aí a obstetrícia, eu sei que é um tema que não é muito comum de falar, mas assim, todos vocês aqui conhecem ou vão conhecer uma grávida. E eu acho bem interessante passar para frente, se vocês ainda vão gestar, ou se vão passar essa informação para frente. Porque assim, quando a gente engravida, a gente aumenta o peso na região da barriga, e aí força o nosso assoalho pélvico que fica aqui embaixo. Eu já vou mostrar para vocês como é que ele é feito. E aí é a tendência para lá na frente, daqui 10, 20, 30
anos tem incontinência urinária, fecal e prolapsos. Então, a hora da gestação, você já pode fazer a fisioterapia pélvica para prevenir essas disfunções. Está chegando muita gestante para mim que já tem sintoma de incontinência urinária no início da gestação. E como eu falei para vocês, é comum, mas não é normal. Então, a gente pode tratar isso com fisioterapia pélvica. A gente alivia as dores, as disfunções, enfim, grávida, né? Dor na lombar, outras dores, inchaços. E principalmente, muitas vezes a dor na lombar é por fraqueza do assoalho pélvico. E aí a gestante vai lá, faz fisioterapia, faz massagem, faz isso e aquilo. Se a gente conseguisse fazer esse tratamento prévio, aliviaria. Bom, parto normal, né? A gente pode facilitar uma boa evolução e acelerar o tempo de trabalho de parto com o movimento pélvico. A terapia trabalha com o quê? Geralmente com músculos, né? Músculos, tendões, ligamentos. A fisioterapia pélvica também vai trabalhar com músculos, tendões, ligamentos. Mas espera aí, onde estão esses músculos, tendões, ligamentos? Que eu nunca ouvi falar, eu aprendi a usar a mão, os pés, até os dedos dos pés eu mexo. Como que isso acontece? Então, assim, vou explicar para vocês bem direitinho a anatomia para que vocês entendam, porque é fácil entender a mão e o braço quando a gente enxerga, o assoalho pélvico a gente não enxerga. A gente tem a famosa bacia, né? Ah, fulano caiu, quebrou, machucou a bacia. É uma bacia mesmo que a gente tem, só que é uma bacia furada. E aí o engenheiro não fez direitinho, será? Não sei, né? E aí é o seguinte, essa bacia, essa parte, essa região nossa, ela tem no fundo dela músculos. E esses músculos, então, eles são molinhos, né? Não é um tecido rígido, não é osso, é músculo. E eles ficam no nosso assoalho pélvico, tanto para homens como para mulheres ali, tanto para homens quanto para mulheres, ele está no mesmo lugar. O que vai diferenciar homens e mulheres? Os órgãos que tem na região pélvica e o formato da pelve em si, da parte óssea, que é para quando a mulher gestar, poder o feto passar por ali. O homem é mais fechadinho, isso faz com que eles tenham menos risco de disfunções pélvicas, tá? Assim como eles têm a questão urinária lá na próstata, que influencia bastante, nós mulheres temos toda a questão da vulnerabilidade da pelve feminina, porque a gente precisa ter um espaço maior. E aí a gente tem um assoalho pélvico mais aberto, digamos assim. De novo. A gente tem o assoalho pélvico nas duas regiões aqui, homem e mulher. A gente tem o reto, que liga o intestino à parte de fora, a bexiga, que liga a uretra, que liga a bexiga à parte de fora. Nas mulheres a gente vai ter útero e canal vaginal. Nos homens a gente tem a próstata, que eu mostrei para vocês antes, que ela comprime às vezes, e a gente tem a uretra muito maior. Isso faz com que eles tenham um menor índice de infecções urinárias. Então, assim, as funções do nosso assoalho pélvico. A gente já sabe que ele fica nessa região, que ele fica embaixo como uma rede. Ele tem literalmente a função de rede, de uma cama elástica. Ali vocês podem ver que a rede que está sem peso, ela está mais esticadinha. E a rede que tem peso com o indivíduo em cima, ela desce um pouquinho mais. Então, quanto mais peso, seja por gestação, seja por obesidade, seja carregar um peso muito forte que você não está preparado, pior vão ser as consequências, ele vai ficar mais frouxinho. Então, assim, quando aumenta a pressão dentro da barriga, que a gente espirra, que a gente tosse, que a gente faz algum exercício físico, é uma tendência a empurrar esse assoalho pélvico para baixo. E toda vez, ao longo dos anos, a gente vai fazendo isso. Por isso que a gente vai sentir as consequências mais depois da menopausa ou a partir dos 40 anos para os homens, mais ou menos. É isso que acontece, gente. O primeiro, um assoalho pélvico firme. O segundo, o assoalho pélvico que ele desce inteiro. Ele pende como
o chão ele desmorona, né? Esse chão cede, é isso que acontece. E aí que pode ser a bexiga, pode ser o útero, pode ser reto, pode ser tudo, em casos mais graves. Assoalho pélvico é de chão da nossa pelve. Nossa pelve, que é uma bacia furada, o chão dessa bacia são feixes musculares. Então ele vai ceder, é importante que ele ceda, porque quando você espirra, você aumenta a pressão aqui dentro, senão você ia explodir, né? Os olhinhos para fora que nem um desenho. E é importante que ele ceda, mas ele tem que segurar, ele tem que ser firme em algum momento. Ele vai auxiliar na contenção voluntária dos nossos excrementos. Eu costumo brincar e dizer que ele é um porteiro. Ele ajuda a regular a comunicação dos nossos órgãos pélvicos com o meio. Essa comunicação é os excrementos saírem, e eu falo porteiro porque ele pode também entrar, que é a questão do canal vaginal, né? Tem entrada e tem saída. O relaxamento, que é a hora que você está relaxado para fazer xixi, cocô, desse assoalho pélvico, ele abre, ele relaxa e abre a passagem. Na hora que tu contrai, a gente estrangula os feixes, os caminhozinhos aqui. Na hora que a gente contrai, são vários feixes assim. A gente contrai, a gente estrangula, esmaga esses que são como canos e mangueiras. Eles ligam a parte de dentro com a parte de fora, entrada e saída, né? Quando a gente eleva a perna, a gente fica com o assoalho pélvico mais relaxado. Tem ali a imagem do reto. Quando a gente está a 90 graus, o reto fica preso com um elástico, um tendão que nós temos, um ligamento que nós temos. Quando a gente sobe a perna para a posição de cócoras, que é o que a gente fazia antigamente, antes de ter cadeira, esse elásticozinho ele desliza por aqui e aí a gente fica reto. E aí as frases saem muito mais fácil, sem a gente precisar fazer força. Então, essa contenção que é feita voluntariamente, que a gente ajuda, tem a parte que a gente não coordena e tem a parte que a gente coordena. A parte que a gente coordena, ela contrai o músculo de baixo e tranca essa mangueirinha, prende a mangueirinha. Quando essas fibras musculares estão muito magrinhas, fica espaço entre elas e fica difícil prender a uretra. E aí fica mais fácil de passar o xixi por ali. Então, por que essas disfunções acontecem, né? É assim, a principal causa é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento do próprio corpo, né? A gente nasce com a oportunidade, aquela possibilidade que eu falei para vocês lá no início, de controlar o MAP, que é o músculo do assoalho pélvico. E a gente ignora essa possibilidade porque a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar. 1/3 das pessoas não sabe controlar o assoalho pélvico. Não sabe ou contrai na hora errada, ou relaxa na hora errada. Eu costumo brincar que é tipo não proteger, não fechar o olho, não fechar a pálpebra. Vem alguma coisa te agredir e você simplesmente não sabe que se você fechar o olho, aquilo vai te proteger. Eu brinco que é como fechar a pálpebra, aprender a fechar a pálpebra. Uma vez que você aprende, você vai fazer sempre esse movimento. Além da falta de conhecimento que a gente tem do corpo, tem o estilo de vida. O sedentarismo, a alimentação, cigarro, obesidade, são fatores bem importantes, assim, que a gente pode interferir bastante, né? Tem alguns outros que a gente não pode, por exemplo, a gente tem alteração hormonal, pós-menopausa, tem muito o que fazer, pode ter alguma coisa de repor de hormônios, mas nem sempre é indicado. A gente tem uma degeneração natural do envelhecimento, que não é desculpa, porque hoje em dia a gente trata tudo, pressão alta, faz exercício para retardar essa degeneração natural. A gente tem as alterações neurológicas que a gente não vai poder influenciar. Gestações você pode escolher ou não gestar, mas a partir
partir de que você está gestando, você está predisposto àquele peso extra que você vai ficar por quase um ano. Parto normal com fase expulsiva longa. Por isso que antes lá a gente trabalhou, a gente falou sobre acelerar o trabalho de parto. Parto normal com fase longa, com a fase expulsiva longa. Quanto mais tempo ficar na última fase de trabalho de parto, mais tem chance de lesionar o nervo daquela região. E aí não vai ser só uma alteração funcional, vai ser uma alteração neurológica também, fica mais difícil de tratar. Então eu vou fazer mais umas perguntas para vocês, a mesma coisa. Vou querer saber depois se alguém não marcou nenhum. Urina muito durante o dia e a noite seria mais do que 8 vezes ao dia e mais do que uma vez à noite? Os despertares para os xixis noturnos atrapalham o seu sono? Sofre com uma vontade repentina de fazer xixi como se estivesse há muito tempo apurado? Às vezes chega a perder urina mesmo que em gotinhas? Tem a impressão que vai fazer um xixizão e na hora sai pouco mais que algumas gotinhas? Esses sintomas eles estão se prolongando durante mais do que semanas e já foi descartada infecção urinária, porque às vezes é parecido, né? Alguém não marcou nenhum de novo? O rim, ele filtra o sangue. E aí tudo que é impureza, a gente manda para fora. Só que antes de mandar para fora, ele para ali na bexiga, tem aqueles olhinhos azuis lindos, e ela vai armazenar temporariamente, né? Então, esse excremento ele precisa ser colocado para fora, senão a gente tem risco de infecção urinária e às vezes infecção renal, né? Então é importante avaliar o assoalho pélvico e ver se tu já não tem uma incontinência ali também, porque depois que tu fizer essa retirada que tu tratar, com medicação, seja o que for, pode ser que subitamente venha a incontinência que acontece nos homens prostatectomizados. E aí eles se assustam porque foi da cirurgia, às vezes não é, às vezes como nós mulheres a gente também tem, depois de uma certa idade, porque é comum, mas não é normal, mas a próstata segura no homem. Então ali, a primeira é a bexiguinha feliz, ela tá enchendo, tá tranquilo, tá. Daqui a pouco a bexiga ela começa a ficar, o que a gente chama de bexiga nervosa, ela fica nervosa, ela fica irritada, a urina ali dentro que é lixo, ela não aguenta mais, tem que pôr para fora, é muito lixo dentro dela. O que acontece? A gente manda sinais para o nosso sistema nervoso central e ele vai decidir se a hora é adequada e se o lugar é adequado. E aí, à medida que eu cheguei no banheiro, eu mando sinal para minha bexiga, que é para ela esvaziar. Como é que ela vai esvaziar? A bexiga também é um músculo, só que a gente não comanda ativamente. A bexiga esvazia apertando o xixi para baixo. À medida que ela aperta o xixi para baixo, o assoalho pélvico relaxa. Então eles trabalham em sinergia, eles trabalham em concordância, eles coordenam tudo. É como um balé, um espreme e outro relaxa. Quando terminou, a bexiga volta a relaxar e o assoalho pélvico volta a contrair para fechar. A bexiga ela aguenta, em média, antes da gente ter vontade de fazer xixi, 300 ml. É a média do que a gente aguenta. Quando você estender esse músculo da bexiga e chegar em 300 mais ou menos, ela vai te avisar, agora a gente precisa ir no banheiro. E aí você vai até o banheiro se possível. A gente tem uma primeira vontade que é com 150 ml. Sabe aquela coisa assim, eu vou entrar num carro, num ônibus, ele vai ficar 4 horas. Será que eu tô apertada? Será que eu preciso fazer um xixi? Eu vou fazer, porque você sente que tem alguma coisinha ali, mais ou menos com 150 ml. O que acontece com algumas pessoas, que aí sim, eu vou chegar no caso da Rosilei. Por alguma disfunção ou por costume, a gente estende essa bexiga e ela vai perdendo a sensibilidade de avisar a hora de ir no banheiro. Então, por causas neurológicas ou por causas de costumes, professores, né? Eles ficam horas que não podem sair para ir no banheiro, essa bexiga vai inchando. Então é importante, a cada 3 horas, a gente parar e fazer o xixi. Pede licença,
conversa com a pessoa, mas em sala de aula, né, não pode sair, o aluno também às vezes não pode, então vai enchendo. É que nem o estômago, né? Que o pessoal faz cirurgia para reduzir o estômago. Bexiga é mais ou menos isso, ela vai inflando, vai ficando grande. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer o extravasamento da urina, porque ela vai ficando tão cheia e ela não avisa, ela esquece de avisar. E aí aquele xixi enche a ponto de vazar literalmente. Aí pode ser para baixo ou fluxo para os rins, o que é bem perigoso, infecção renal, infecção urinária. Aí que a gente chega no negócio da próstata, né? É perigoso deixar esse xixi, esse lixo voltar. Esse xixi tem que sair, esse xixi é lixo, o cocô também tem que sair, tem que falar sobre o cocô e o cocô tem que sair, não adianta, é lixo, tem que sair. Todo mundo faz. Então, assim, a nossa bexiga lindinha ali, coitada, quando ela tá nervosa, todo mundo chama a bexiga hiperativa de bexiga nervosa. Essa é coitada, é assim mesmo que ela se sente, tá? A gente tem que ter até uma peninha dela, porque por questões que a gente vai falar depois, ela não espera ficar cheia, ela não espera chegar nesses 300 ml. E aí ela enche um pouco e ela já sente como se ela estivesse totalmente cheia e ela precisa esvaziar, ela precisa esvaziar, ela precisa esvaziar. E aí isso vai dar urgência em fazer xixi, eu não posso esperar. Né? No meio da sessão lá, agora eu tenho que ir, ó. A pessoa vai, né? Sai da bicicletinha, vai no banheiro, porque é súbito, a vontade ela é súbita. E aí, geralmente, quem tem a bexiga hiperativa é essa pessoa que faz mais do que 8 xixis por dia e mais do que 1 à noite. Geralmente ela vem associada a uma perda urinária, porque geralmente também tem uma alteração neurológica na parte do assoalho pélvico que vai conter esse xixi, né? Então, na esclerose, né? É muito comum bexiga hiperativa na esclerose. Também é muito comum bexiga hiperativa depois que retira a próstata. Está sendo comum em pessoas jovens sem lesões neurológicas. Não se sabe exatamente por quê. A mais jovem eu atendi no meu consultório de 19 anos. Então, é super cedo. Então, é assim. Quando na esclerose a gente tem as lesões no sistema nervoso central. Cérebro e medula, né? Que vocês já sabem, para quem não sabe. Esclerose múltipla são lesões na comunicação do nervo. Então o impulso demora ou é falho ou nem vai. Às vezes o cérebro na medula. Então o que vai acontecer? O sistema nervoso ele vai ter uma dificuldade de coordenar, de fazer essa sinergia. Então você vai chegar na dissinergia. O rim manda para a bexiga, mas ela não passa pela fase de enchimento. Ela vai direto para a bexiga irritada. Então qualquer coisa que chegue na bexiga, a bexiga já quer eliminar. E aí o que acontece? O sistema nervoso ele vai ficar confuso, ele vai deixar a pessoa confusa. Então você vai querer ir no banheiro a cada 30 minutos ou a cada 20 minutos. Na bexiga neurogênica, que aí vem o caso da Rosilei, que é assim. Os rins mandam para a bexiga vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Passou de 300, ela não soa o alarme do cérebro. Ela vai enchendo 300, 400, 500, 600, 700, 800 ml. E aí o que pode acontecer? Ou pode transbordar esse xixi, que a gente conversou, para baixo, como incontinência urinária, sem aviso, ou para cima para os rins. Ou é aquela coisa de que você vai no banheiro, faz o xixi, sai e quando você começa a caminhar, você sente que não aliviou tudo. E ficou alguma coisa. Aí você volta para o banheiro, senta, relaxa o assoalho pélvico, que aí o restante sai. E também pode dar a hesitação em iniciar a micção que tu tens, né? Que tu falou, né? Que é esse, tu senta, tu sabe que tá curado, tu sabe que precisa sair, às vezes tá até doendo aqui na bexiga e o xixi não sai, daí tu espera. Essa espera é o tempo de relaxamento. Como tem um problema de sinergia à musculatura, tu tem que esperar que lembra que eu falei que na esclerose o comando demora, ele atrasa, às vezes não vai. Mas essa hesitação significa que ele só vai demorar, que é o que eu peço para os meus pacientes
esclerose é: mexe a mão. Não, mas espera que ele vai. Vai no tempo da esclerose, vai no tempo, ele vai, tenta mais um pouco. Mesma coisa o assoalho pélvico. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o assoalho pélvico? Aquela posição lá de elevação de pés. Lembrando que o cócoras não vai ter o apoio da bunda, mas aqui você vai estar no vaso sanitário, o bumbum vai estar apoiado e os pés, como se fossem os dois, vão estar aqui em cima. Então você vai ter um relaxamento muito maior do que se você conseguir ficar de cócoras. Então, se você elevar dessa forma, um assento de vaso sanitário fofinho para você conseguir relaxar e abrir seu assoalho pélvico, e aí que tá a fisioterapia pélvica queria ajudar, porque a fisioterapia pélvica vai ajudar também aquela moça que falou sobre a contração ali do ânus. É uma contração que vem e você não controla. Daí você precisa aprender a relaxar, você pode controlar com exercícios e com uma avaliação. Pelo menos uma avaliação seria bom, para a gente ver direitinho. Porque às vezes o exame de fluxometria, urodinâmico, ele não dá a causa exata. Então aqui assim, quando o MAP, que é músculos do assoalho pélvico, contraem, ao mesmo tempo a bexiga relaxa e a gente interrompe o xixi, a gente segura o xixi. Quando o músculo do assoalho pélvico relaxa e a bexiga contrai, ela está soltando o xixi. Então um faz em oposto ao outro, quando um relaxa, o outro contrai. Eles trabalham juntos, isso é coordenação, é sinergia. Então é que a gente tem o nosso lindo assoalho pélvico ali na bacia furada, que o fundo é de músculos. Ele está conversando assim: acalma esse bexiga, confia em mim. Trabalhamos juntos há quanto tempo? Então a gente vai aprender a conversar com a bexiga, porque ela trabalha junto do assoalho pélvico. Significa que toda vez que a gente contrair o assoalho pélvico, a nossa bexiga vai relaxar, mesmo que seja momentâneo. Mas isso já vai ajudar ela a coordenar. A gente pode ir treinando ela. Então, se você contrair o seu assoalho pélvico, a sua bexiga por alguns minutos ela vai relaxar. Isso pode te ajudar a ganhar tempo para ir no banheiro. Não vai funcionar por muito tempo, mas vai pelo menos daqui até ali, você vai conseguir sem perdas. A fisioterapia, ela vai ajudar a gerenciar esse sintoma, como a Nilce falou. Pode até não curar totalmente, pode como não pode, é uma possibilidade, aquela potinha na possibilidade. Ela vai te ajudar a gerenciar. Primeira coisa, que é conhecer o assoalho pélvico. A gente tem que ter percepção do que ele é, do que ele é feito e dar um oizinho para ele. Oi, eu te conheço e você está aqui. Depois você tem que aprender a coordenar. Contrair e relaxar. A hora de contrair e a hora de relaxar. Depois ali você ganha força e resistência. Força é a capacidade de contrair, a minha capacidade de levantar a perna, ou a capacidade de levantar e ficar. Essa seria a resistência. E a capacidade de relaxar é bem importante também, porque senão a gente pode ficar com um refluxo. E aí assim, conversar com o assoalho pélvico. Tem uma forma da gente conversar com a bexiga através do assoalho pélvico, que se chama neuromodulação transcutânea, o TENS. Aquele choquezinho que é para dor, que a gente usa às vezes na fisioterapia, a gente pode usar ele para entrar em contato, para estimular o assoalho pélvico, para que ele mande o recado para a bexiga. Bexiga, vamos trabalhar junto. A gente já trabalha junto por tanto tempo, vamos continuar esse trabalho, não vamos ficar separados não. Então, como é que é feito isso? A gente tem recursos na fisioterapia que é assim, que é o feedback, né? Que é o que alguém falou, né? Ali tem o biofeedback, né? O biofeedback, ele é um aparelho que a gente usa para te dar uma resposta de que você está fazendo certo. Quando eu perguntei para o Alex aqui, é isso? Ele disse é. E aí eu continuei, ele me deu um feedback positivo. Ele disse isso mesmo, continua assim. Então toda vez que você contrai, o aparelho vai mostrar para você que você está contraindo. Porque às vezes a gente contrai, pensa que está contraindo e está relaxando. E às vezes ao contrário, a gente acha que está relaxando na hora de fazer o xixi, mas está contraindo.
ou acha que está relaxando na hora de fazer cocô e está contraindo. E aí não adianta tomar laxante, etc, porque se lá embaixo estiver fechadinho, não tem o que, só chutando a porta fora mesmo, até com laxante, alguma coisa assim. E aí a gente tem também outros recursos que eles acordam o músculo, que vocês também já devem ter utilizado, que é o fez. O fez é aquele mesmo aparelhinho do choquinho que você gruda eletrodos e ele vai mexer no seu corpo sem que você queira mexer. Então aquilo ali vai acordando o músculo para, de alguma forma, um músculo que está muito parado, tem alguma lesão neurológica, ele começar a se movimentar. E aí depois é exercício como qualquer outra parte do corpo, como bíceps, como perna, como coxa, é músculo igual. E o resto da vida exercitando se você tem essa disfunção. A sonda. Tá meio branquinho ali, é difícil de enxergar. É uma sondinha assim, mais ou menos comprimento de um dedo, que a gente introduz ou no canal do reto ou no canal vaginal. E aí a gente infla ali com aquela pera que se vê, aparelho de pressão, né? A gente infla até, porque cada um tem uma forma de, um tipo de cavidade no assoalho pélvico, tem tipos diferentes, tamanhos diferentes. Então a gente infla para a pessoa sentir. E aí o aparelho ali, ele vai dando sinais visuais de quando você realmente contraiu, de quando você realmente relaxou. E quanto tempo você ficou contraindo. Esse é o biofeedback. A gente pode avaliar também da forma bidigital, que é com a introdução de 2 dedos na cavidade que a gente está trabalhando. E aí a gente pede para a pessoa fazer uma contração e a gente tem que sentir a força do músculo nos dedos. A gente também pode trabalhar com avaliação eletromiográfica adaptada. Esse aqui, ele tem a função, primeira, de acordar o músculo, que ele é aquele, é igual aquele, vocês sabem quando eu falei, aquele aparelho que faz contrair, né? Isso é para acordar. Quando a gente quer verificar se o músculo está funcionando ou não, a gente liga aquele choquinho para dor, que é uma delícia, fica fazendo uma formiguinha, e ele vai fazer essa formiguinha ou na cavidade do reto ou na cavidade vaginal. E aí você vai ver se você sente ou não. Não precisa sentir ao máximo. Só precisa dizer se você está sentindo. E aí a gente vai ver se aquele músculo ainda está coordenado, ainda tem ligação entre o músculo e o sistema nervoso central. Tudo isso são tipos de avaliação. Não é necessário fazer todos. Se você tem vergonha, se você tem medo de ser eletrocutado, alguma coisa assim, né? A gente pode conversar aos pouquinhos, né? E aí a gente vai vendo que fica melhor. A gente tem um outro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o educador. Ele é a parte só branquinho. E eu tentei fazer um risco aqui com os meus super conhecimentos que é o pretinho, para mostrar que ele tem uma anteninha. Então ele tem aqui como se fosse um dedo, que a gente introduz no canal, e aí, cada vez que você contrai, essa anteninha mexe. Então, por exemplo, vocês podem fazer isso com, em vez de ter medo de ser eletrocutado, vocês podem usar o educador. Ele é só introduzido na região do canal, mas ele não vai fazer nada demais. Se você não mexer, ele não vai mexer. É barato, é fácil, porque a gente usa com preservativo, então é super higiênico, né? Então, a gente tem outras opções, não é só essa questão do toque, ou... A gente tem os cones vaginais. Cones vaginais, eles são pezinhos, eles têm pesos diferentes, eles variam de 25... Isso, mãe, isso aí, você já testou, né? 25 gramas até 75 gramas. É um monte, tá? É bastante. Esses pesos, os cones, que é o que eu ia falar pra ti, Rosilei, eles são... Você compra eles e aí vem escrito o testezinho para você fazer. Você pode colocar, ter o seu na sua casa, colocar e ver se você consegue caminhar e tal, e se ele cai. E aí quando ele cai, tu sabe mais ou menos qual dos pesos que tu tem que usar para exercitar. Tem que ser difícil. O complicado disso é que se você tem um prolapso ou a próstata inchada, esse prolapso, essa próstata vai segurar o cone e você vai pensar que você está usando o seu assoalho pélvico direito, quando na verdade é o órgão que está segurando ele ali. Então a gente pode até usar
eu sempre recomendo fazer a avaliação e depois usar, para ver se na avaliação a gente já descobre se você tem algum órgão aumentado, tal, ou prolapsado. E aí é uma coisa que você pode ter para casa. Você fez a avaliação, fez 10 sessões, 20 sessões, ou nem fez uma sessão que seja, você compra os seus conezinhos e vai poder exercitar em casa quando você quiser, né, da maneira que você quiser. E os cones, eles são assim, se você quiser ir uma sessão de físio e tiver com muita vergonha, você vai no banheiro, você mesmo introduz ele, você sai com a sua roupa e você vai fazer um exercício. Quando você vê, de repente ele cai e você diz, caiu. Quanto tempo ficou? 5 minutos, 30 segundos? E aí a gente vai aumentando o tempo. Quando ele segura, quando não cai, é porque está forte a assoalho. E aí, a gente tem as coisas que a gente fala que são extracavitárias, que você não precisa se relacionar introduzindo nada ou tocando. Você vai só olhar. Então aqui a gente tem, o do homem é mais fácil de perceber ali, as duas setinhas. A gente pode visualizar uma contração de assoalho pélvico quando ela aproxima ânus da base do pênis. Nas mulheres, quando aproxima ânus da vagina. Aproximação, você contrai e aproxima, você relaxa, afasta. É claro que a melhor coisa é ainda fazer a avaliação intracavitária, mas é legal porque você pode testar em casa, se você tiver um espelho, para você ver se você está começando a aceitar essa ideia. A primeira ideia é se olhar e verificar o que está acontecendo com você. E ainda, se você tem muita vergonha, a gente pode fazer a estimulação daquele nervo que eu falei, que por incrível que pareça, ele é uma ramificação do nervo pudendo. Vocês sabem, né? Cérebro vai para medula e aí saem os nervos, que às vezes dá dor na gente e tal, compressão nos nervos, e eles vão para todo o corpo. E tem um nervo que vai até o pé, que é uma ramificação do nervo pudendo. Então, ele fica no músculo tibial anterior e aí a gente coloca os eletrodozinhos e você vai passar meia hora com ele fazendo estimulação. Não é aquele que contrai, é só o que faz a formiguinha, é diferente. Mas assim, apesar de ter essa opção que seria a única viável a fazer em grupo, né, poderia ser feito, a gente tem melhores resultados se você associa a fisioterapia do assoalho pélvico junto. Treinamento do músculo assoalho pélvico, porque geralmente a gente tem junto da bexiga hiperativa, que é para isso que a gente vai fazer essa estimulação, ela é para diminuir a bexiga hiperativa. Toda vez que a gente estimular esse nervo é para a gente falar com a bexiga, para a gente organizar o trabalho dela e do assoalho pélvico. Então a gente precisa de uma forma de conversar com a bexiga, e é aquilo que eu falei, ou a gente faz as contrações de assoalho pélvico, ou a gente faz essa estimulação no nervo. Geralmente, eu nunca peguei um paciente que só fez a estimulação do nervo, então eu não posso dizer para vocês o quão benéfico é, mas eu acredito que deve ser muito melhor fazer associado ao fortalecimento muscular. Eu vou passar para vocês as dicas. Essas dicas, bem importante ter elas claras, assim. Evitar estimulantes da bexiga. A bexiga nervosa, ela se irrita com o líquido lá dentro, né? E quanto mais estimulante o líquido que tiver lá dentro, mais irritada ela vai ficar. E aí, dependendo do líquido, com 50 ml ela já vai querer esvaziar. E os líquidos que irritam mais a bexiga são bebidas com cafeína, como café, chá, refrigerante, frutas cítricas, que a gente adora comer às vezes antes de dormir e tal, aquela coisa vai estimular a tua bexiga e é na hora, em seguida que você come. Bebidas gaseificadas, os refrigerantes e também as cervejinhas, bebidas alcoólicas, não tem problema. E os alimentos condimentados, é na hora que você come, então se você tem, isso sim você pode cuidar. Se você tem hoje um encontro aqui,
você vai evitar de comer na tua última refeição frutas cítricas, vai evitar de beber café. Ah, mas eu vou dormir. Pois é, vai acontecer, talvez você durma, mas pelo menos não vai precisar ficar incomodado com a vontade de fazer xixi o tempo todo. E assim, o que a gente conversou, o que eu falei com a Rosilei, que é o que eu mais ouço. Eu ouço 99,9999% dos pacientes. Eu deixo de beber água para não perder. O lixo da gente, né, que é o xixi. Quanto menos água a gente bebe, mais lixo. Quanto mais lixo, a bexiga mais vai querer botar para fora esse lixo. Então aí, se você deixa de beber água, com 50 ml, do pouco líquido que tu bebeu ao longo da manhã, você vai acabar querendo fazer xixi várias vezes de forma igual. Controla não pela quantidade de líquido, mas pela qualidade do líquido. Porque pouco líquido vai fazer a bexiga querer expulsar aquilo. Vai irritar mais ela. Então, assim, dica muito importante. Quem é da minha época viu esses filmes comigo. Ali é o Darth Vader, que ele fala sobre a força, né? Aqui no caso ele está explicando pra gente que a gente não deve usar a força para fazer xixi e cocô. Jamais. Ponha o banquinho e não use a força, sem usar a força. Usou a força, é risco de prolapso. Posição correta para fazer xixi e cocô. Tem que estar elevado, os pés relaxado e o corpo para frente. Trate a prisão de ventre crônica. Por quê? Agora eu lembrei. Por quê? Quanto mais você tiver que ficar forçando o seu assoalho pélvico, mais vai ter peso sobre ele e mais fácil vai ser você adquirir um prolapso ou uma incontinência. Procure um fisioterapeuta pélvico para pelo menos avaliar o assoalho pélvico. Tu não precisa passar no médico antes, não é preciso encaminhamento, a não ser que você queira trabalhar com planos de saúde. Aí você precisa de encaminhamento, pelo SUS também precisaria, mas você pode ir no fisioterapeuta pélvico, fazer uma avaliação e ele te indicar melhor qual é o tratamento que tu vai precisar. Às vezes você acha que o problema é na coordenação. Às vezes você tem força, tem relaxamento, mas não sabe coordenar a hora de fazer a força e fazer o relaxamento. A gente só tem certeza que a gente contrai o assoalho pélvico se a gente olha ou se a gente sente. Mas a gente vai partir do pressuposto agora que vocês sabem contrair ou que vocês já passaram por uma avaliação e aí vocês vão ficar com essa dica. Vocês podem até anotar ou vai ter vídeo, né? Enfim. Toda vez que for trocar de posição, tossir, carregar peso, contrai antes. Então assim, eu vou levantar, eu vou contrair o assoalho pélvico, e aí eu vou levantar, e aí eu vou relaxar. Se eu vou passar de pé para sentado no vaso sanitário, eu cheguei no vaso sanitário, é hora de tirar a roupa, né? Vai tirar a roupa, na hora que eu tiro, escapa. Então primeiro contrai o assoalho pélvico, tira a roupa. Tá, passou uma fase. Contrai o assoalho pélvico e senta. Aí você pode relaxar para fazer o xixi. Cada vez que você vai mudar de posição, você usa o abdômen para fazer isso. Então você precisa estar com o assoalho pélvico contraído, porque o abdômen ele joga uma pressão lá para dentro. E é a hora que você está lá deitado, né? Aí você tem que virar na cama para poder sair, é a hora que perde o xixi. Então, tá deitado, né? Precisa virar, concentra. Contrai o assoalho pélvico, vira de posição. Tá, parou. De novo, contrai o assoalho pélvico e levanta. Isso vai te dar um certo tempo. Conversar com a bexiga. Essa é muito legal. Se eu tenho que ir até o banheiro e tá lá, tem uma distância considerável, porque eu uso uma bengala, o que eu posso fazer? Além de na hora de levantar fazer uma contração, eu posso fazer 3 contrações bem fortes antes de ir até lá. Então eu contraio, relaxo, contraio, relaxo, contraio, relaxo, e aí eu me direciono até o lugar que eu quero ir, vou, e aí
eu vou sentar de novo, trocar de posição, baixar a roupa, eu contraio, faço o que eu tenho que fazer e aí sento. Você tem que contrair enquanto está fazendo o movimento e antes de fazer o movimento.